Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos e meus amados paroquianos, do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e de São Miguel, queridos internautas, irmãos e irmãs presentes aqui em frente ao cemitério, na capela do túmulo do Padre Zuzinha. Nos reunimos no início desta noite, caída tarde, nesta tarde tão piedosa, tão lindo, com o céu e com as nuvens, que nos convida a contemplar a beleza da natureza de Deus. Depois de um dia muito quente, muito sol, como que a brisa leve suaviza e traz esta leveza para nós, para expressar quão suave, terno, amável, misericordioso é o nosso Deus. Nos reunimos hoje aqui para celebrar a morte. Sim, a morte na perspectiva cristã. É um absurdo teológico muito grande quando alguém diz assim, seja no comentário da missa, ou seja numa interpretação que dizem assim, com muita facilidade se ouve isso: nós celebramos não a morte, mas a vida. Que absurdo teológico! Claro que a vida tem sua dimensão e ela é o esplendor de tudo aquilo que se constitui a nossa existência humana. Mas a morte, para o cristão, segundo a escatologia, ou de uma forma tão simples como explicou São Francisco, ela não é para ser temida no sentido de ter medo da morte, ou fugir da morte, ou não compreender a morte, ou não aceitar a morte. Quem age assim é porque ainda não conheceu a força da ressurreição, da fé em Cristo, do amor em Cristo. Sim, nós celebramos a morte, que é bendita, bendita porque ela nos liberta e nos leva para o céu. São Francisco entendeu isso tão bem que a chamava de irmã, irmã morte, minha irmã morte, porque ela, numa linguagem escatológica, ela é justa, justíssima, porque ela nos iguala. A morte iguala todos nós. Se para o mundo as pessoas se dividem em sociedade, em raça, em cor, em religião, em status sociais, isso é para o mundo. Para Deus e pela fé, nós entendemos que a morte é uma das maiores expressões da justiça de Deus, porque todos morrem. Todos que nascemos, morreremos de igual modo. Os que já partiram, hoje nós rezamos por eles, numa comemoração de fé, numa comemoração, não no sentido de um festejo, de uma festa, mas comemoração para sintonizar e celebrar. E dizer que pela fé católica nós cremos na vida eterna, nós cremos na feliz ressurreição, nós cremos não somente na palavra, mas principalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o único que morreu e ressuscitou, porque era Deus. Mas Ele, como Deus, tendo passado pela morte, Ele transformou a nossa morte. Ele transformou a nossa condição mortal em uma condição imortal. Ele levou a nossa alma manchada e marcada pelo pecado, que tem como consequência a morte. Ele a dignificou, tornando-a imortal. Portanto, a alma do cristão batizado é imortal. Depois da morte, nós não temos um fim. Depois da morte, não se encerra a nossa vida e não se tem um ponto final na existência humana. Quem pensam assim são os que não creem em Deus. São os que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São os que não experimentam a força do batismo. São os que não sabem a potencialidade e o poder da cruz, que redimiu e que restaurou e que fez a vida vencer a morte.
neste sentido e nesta perspectiva é que nós celebramos a morte. Que para o cristão, repito e enfatizo, não é o fim, mas um chamado de Deus para participar do festim da eternidade. Seja ela natural ou não, prematura ou não, tardia ou não, esperada ou não, trágica ou não, nós não sabemos como iremos, sabemos que iremos. Claro que um acidente, um transcorrer acidente, ele interrompe o fluxo natural da vida, mas o certo é que na nossa natureza humana nós haveremos de morrer. Mas o que morre, meus irmãos e minhas irmãs, é tão somente a biologia, a natureza, é tão somente a matéria, esta carne que é pó e que ao pó voltará, esta tenda, este corpo que está aqui emprestado à nossa alma para uma passagem, deixará de existir e tornar-se a pó, porque do pó veio. Mas a alma do cristão, mas o coração do cristão, a alma do cristão é imortal. Esta não morre, porque por ela Deus enviou o seu Filho amado Jesus, que morreu e que disse: não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Todos aqueles que vêm a mim, eu não desprezarei, eu não rejeitarei, mas darei a vida eterna e ressuscitarei no último dia. Portanto, irão ressuscitar aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são de Cristo, aqueles que foram lavados com o sangue de Cristo, alvejado sua veste com o sangue do Cordeiro no dia do batismo, tornar-se-ão como anjos do Senhor. Participarão do festim da eternidade, brilharão diante de Deus, verão a sua face, como disse a primeira leitura de hoje desta missa, proposta para a missa dos fiéis defuntos do livro de Jó. Não outro, mas os meus olhos verão, nós veremos a Deus tal como Ele é. Foi a esperança de Jó, foi a fé de Jó, que mesmo tendo sofrido tanto nessa existência, não perdeu a esperança, a certeza de que viverá eternamente e verá a Deus com os seus olhos. Tenhamos também nós esta esperança, tenhamos também nós esta convicção, tenhamos também nós esta certeza de que a fé que nós proclamamos, que nós professamos, nos dará a certeza de um dia vermos a Deus com os nossos olhos. Como afirmou o salmista no Salmo 26, que cantou tão bonito: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Onde é a terra dos viventes? É o paraíso, é o céu, é o coração eterno de Deus, aonde estão as almas dos justos, aonde estão aqueles que já nos precederam e aonde estaremos nós, como nós dizemos no nosso credo: cremos na vida eterna e na ressurreição dos mortos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Nós cremos que nós um dia teremos um corpo como o de Jesus. Lembrem-se do que disse outrora São Paulo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito transformará os vossos corpos mortais em corpos gloriosos, glorificados como o de Jesus. É o que nos ensinou também São Paulo, que nós seremos glorificados nele, por ele, em Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Se o pecado nos trouxe a condenação, a salvação da cruz de Cristo nos trouxe a reconciliação para herdarmos e vivermos eternamente no céu. Eu queria, depois de expor esta mensagem da palavra de Deus, deixar dois pensamentos de dois grandes santos homens. Um do Padre Cícero Romão Batista, que dizia assim: nossa vida é uma passagem, seja na cidade, seja no sertão, em qualquer lugar, a nossa vida é uma passagem, e nossa morte é uma viagem em busca da salvação. Então os mortos que estão aqui sepultados fizeram esta viagem em busca da salvação.
Nós cremos nesta verdade. Ou como disse Frei Damião, uma alma temos todos e o importante é se salvar. Há quem diga, e quem pense assim, quem não tem fé e religião, diz assim: ah, fulano morreu, acabou-se, depois de morrer não serve mais nada. Mas é claro que serve. Por que é que nós estamos celebrando a missa em sufrágio pelos mortos? Porque cremos que eles estão vivos, estão nas mãos de Deus. Uns padecendo no purgatório, por eles suplicamos. Outros já estão no reino da eterna glória. E nós que caminhamos, vamos rezando por eles, porque amanhã também alguém rezará por nós. Santo e piedoso este pensamento, diz o livro dos Macabeus, de rezar pelos mortos decorrente na nossa fé e na nossa esperança da ressurreição. Nós podemos e devemos rezar pelos mortos, pois Jesus fez o mesmo. Quando foi consolar Marta e Maria da morte do seu irmão Lázaro, ele não somente orou e rezou, ele também chorou e sentiu. Nós podemos chorar de saudade dos nossos entes queridos? Claro que podemos, mas é um choro de saudade, esperança de que esta saudade um dia se transformará em felicidade eterna, quando também nós estivermos lá no paraíso de Deus, no céu, que Ele preparou para nós. Depois, Santo Agostinho disse duas verdades esplêndidas com relação à compreensão da morte. Primeiro, ele diz que a dor de perder um ente querido nunca jamais será maior do que a alegria de ter possuído, convivido. Então, se sua saudade lhe causa dor, lhe causa tristeza, lembre-se dos momentos bons que você viveu com seus entes queridos e transforme esta dor pelo amor em consolo, em conforto e em paz. Uma vez perguntaram a Santo Agostinho sobre o mistério da morte, e ele perguntava se existia vida após a morte. Quando morrer, vai ter vida? A pessoa vai existir? Ou vai se acabar tudo? Perguntaram ao santo. E ele usou uma comparação de uma figura de imagem para explicar. Ele primeiro pediu para pensar na imensidão do mar. Não é grande o mar? Aquela imensidão. Ele disse que essa imensidão do mar é como a nossa vida. Depois ele pediu para que nós pensássemos num grande navio, um barco bem grande, aos nossos olhos passando ali. A gente fica admirado, né? Como é que um barco tão grande, tão pesado, não afunda, está ali navegando. Aí ele disse: pois bem, este barco somos nós. E aí ele começa a contar que o barco vai se distanciando no mar adentro, vai se distanciando, e chega um ponto que ele passa aquela linha imaginária e fica somente aquele pontinho que vai se diminuindo, e daqui a pouquinho aos nossos olhos não podemos mais ver o grande navio, o grande barco, não é assim? Aí ele disse: o fato de você não ver mais não significa que o barco deixou de existir, não significa que ele chegou do outro lado do mar, do outro lado do oceano, lá ele está, e outras pessoas estão vendo a beleza dele chegar, se alegrando com o encanto de um grande navio chegando. Na comparação de Santo Agostinho, assim é a morte dos nossos entes queridos. Nós não vemos mais, mas sabemos que eles estão do outro lado da vida, em Deus, porque todos nós viemos de Deus, todos nós vivemos para Deus e todos nós voltaremos para Deus. Se viemos dele, vivemos para ele e voltaremos para ele, logo nós não devemos ter medo da morte. Logo nós podemos e devemos celebrar a morte, mas celebrar a morte numa expectativa cristã, como já os exortei e como já expliquei, a certeza de que ela nos leva para o céu. Depois de experimentarmos a morte, a nossa vida volta para Deus de onde veio. Não fica vagando, não fica por aí, não fica alma vagando, não existe isso. Existe um acolhimento, que aquele que pertenceu a Deus, que se viu em vida, vai ser acolhido por Ele no festim da eternidade no coração de Deus. Assim, portanto, hoje, mesmo sendo um dia de muita saudade, de grande saudade dos nossos entes queridos, ainda assim, esta saudade não será eterna. Quero, por favor, pedir, nunca diga, nunca bote numa lembrança, nunca bote numa coroa de homenagem a quem morreu, aquela palavra, saudades eternas. Isso é um erro absurdo teologicamente. Às vezes a gente encontra em muitas placas dos túmulos, né? Saudades eternas.
Tudo bem, alguém colocou sem maldade, e se não tem maldade, não tem pecado. Mas é um erro, sabe por quê? Porque não existe saudade eterna. Se você diz que saudade é eterna, então você está dizendo que nunca você vai se encontrar com quem morreu no céu. Você vai ficar eternamente com a saudade. Isso não é verdade. Quando você chegar no céu, você vai abraçar seu papai, sua mamãe, seu filho, seu avô, sua avó, seu amigo, quem morreu, você vai abraçar no céu. E me responda, quando você chegar no céu, que abraçar o seu ente querido, onde ficará a saudade? Que espaço terá a saudade se nós estaremos para sempre com o Senhor no céu? Se os nossos olhos contemplarão a Deus e os nossos entes queridos? Claro que todos como anjo do Senhor, mas nós participaremos do convívio dos eleitos, da alegria eterna no céu. Então, se você quiser homenagear alguém pela fé, quando for botar uma homenagem assim, você bota breves saudades. Breve. Por que breve? Porque a vida é breve. Por mais que a gente viva 100, 100 e tantos anos, a vida é breve. O que são 80 anos diante da eternidade de Deus? O que são 60, 40, 50 anos diante da eternidade de Deus? Quase nada. A nossa vida é somente uma velinha que vai se consumindo, iluminando, mas um dia ela vai ter que se apagar. Mas ela se acenderá eternamente no céu, e aí não vai ter nem dor, nem saudade, nem tristeza, nem separação, nem doença, nem nada. Mas haverá um céu, um lindo céu que o Senhor preparou para nós. A morte, dizia Dom Henrique, é um desabrochar para a vida verdadeira. Olha que coisa linda. Assim como uma flor, dizia Dom Henrique, assim como a flor desabrocha e mostra todo o seu esplendor e mostra toda a sua beleza, assim é a morte do cristão. Ela desabrocha para a vida verdadeira. Portanto, simplesmente por tudo isso, é que nós celebramos a morte. O cristão não tem medo de celebrar a morte. O cristão não é avesso à morte. Não tenha medo. Tenha temor, sim, de morrer em pecado, de morrer sem estar em estado de graça, de morrer distante do Senhor, de morrer intrigado, de morrer fazendo mal, de morrer fofocando, perseguindo, caluniando, destruindo a vida dos outros, fazendo mal, com todas as maldades. A isso você deve ter medo, mas de morrer, não, porque depois da morte nós seremos felizes, porque estaremos com Deus e viveremos eternamente no céu. Os nossos entes queridos, que já nos precederam, descansam em paz. Que Deus cuide de todos, que a sua misericórdia atinja a todos, que dê a todos o céu, é o que nós pedimos, e que nós trilhemos esta vida, voltando o nosso coração e a nossa vida para o céu, aonde estão as almas e aonde nós estaremos. Não saberemos o dia nem a hora quando iremos partir, mas quando partir, nós nos alegraremos e seremos felizes eternamente na casa do Pai, no reino da eterna glória. Que assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.